E aí, gente, princípio econômico aqui. No episódio de hoje a gente vai continuar falando sobre econofísica e os erros da estatística semântica, né? Da falta de uma estatística adicionada a uma semântica subjetiva, de como os eventos subjetivos são não só importantes, mas fundamentalmente relevantes na economia, né? Como eu disse anteriormente, no final do último episódio, a crise, por exemplo, de 2020, causada pela pandemia no mundo todo, causou um regresso, né, econômico que não poderia ser previsto, com nenhuma informação existente na economia em si. Então foi um evento natural, né, um evento orgânico da natureza, pelo menos é o que parece ser até agora, né. Não foi causado por um governo nem nada disso. Então ninguém, nem o governo dos Estados Unidos, Europa, Ásia, especificamente a China, tinham conhecimento em 2020. Essa recessão ia acontecer, esses problemas iam acontecer, que essa porta fechada na economia ia acontecer por conta da pandemia. Quando ela começou, vamos supor que alguém tivesse conhecimento que realmente ia ser lastrado porque ia acontecer, né? De fato, em março e posteriormente se alastrando para o Brasil e para o mundo também. As pessoas tomariam medidas talvez mais cautelosas antes disso acontecer, né? Mas ninguém tinha essa informação, né? Ninguém no mundo, nenhum ser humano tinha tal informação. O que primeiro mostra nossa ignorância do futuro e nossa a falta de possibilidade da gente ter algo chamado psicohistória num livro do Isaac Asimov, que é um escritor de ciência científica, não, de sci-fi, né? Muito conhecido, de ficção científica, né? Tem um livro chamado A Fundação, né? Em que ele descreve algo chamado psicohistória, né? Que dentro da história do livro, né? É um livro fictício, ficção científica, né? Psicohistória é a habilidade de prever eventos futuros, baseada na forma como populações se comportam. É uma questão matemática também. Então, psicohistória tem a ver com prever como as populações vão reagir, baseado no estado atual deles e histórico deles. Então, é meio que uma forma bayesiana de entender como populações se comportam, né? É uma associação estatística, matemática, mas também das ciências sociais também, que não existe na vida real, né? Pelo menos no nível que está escrito na Fundação, que é um dos maiores livros dele. Mas é atrelado também a economia, porque se a gente realmente tivesse uma matéria que ensinasse a gente a prever o futuro, a gente teria sim uma qualidade, né, de informações pra gente conseguir, por exemplo, saber o preço de mercado de ações de empresas, saber que empresas vão falir, que é algo essencial, por exemplo, para de repente empresas grandes que falem e que causam prejuízos para os acionistas. Se você soubesse que uma empresa ia falir, baseado nas informações que você tem, você rapidamente vender as ações. É isso que as pessoas fazem quando elas sentem medo de que uma empresa, por algum escândalo ou do tipo como Facebook, como Tesla da vida, se essas empresas cometerem erros políticos ou erros, seja quais for, de repente é um erro relacionado à gestão, falta de interesse, as pessoas vendem as ações, porque elas pensam se as ações baixarem mais, se eu tiver muitas ações lá dentro, eu vou perder dinheiro, né? Foi o que aconteceu com o Facebook, né? Várias pessoas que tinham ações, até um brasileiro também, que tinham lá quando ela caiu, perderam muito dinheiro. Se eles tivessem vendido antes, eles poderiam salvar o seu investimento, né? E agora é a questão, será que a gente poderia prever que o Facebook, que as ações iam cair?
Talvez não quando, mas com as questões políticas que aconteceram ao redor do Facebook, era uma questão de tempo. Também a falta de interação das pessoas com a plataforma Facebook. E até talvez por isso que eles mudaram o nome pra Meta, né? Porque eles têm o WhatsApp, o Instagram. Que são sim as plataformas mais usadas atualmente. O Facebook tá um pouco abandonado, mas o Instagram tá mais forte do que nunca. E é do Facebook e é do Meta, né? E o WhatsApp do Meta também tá mais forte do que nunca. E também tem as outras coisas que o Meta faz. Tem pesquisa acadêmica, tem coisas relacionadas a outras tecnologias, várias subsidiárias, empresas, né? Que também dão lucro, né? Então não é como se isso fosse ruim para a empresa em si, Meta, como é agora, né? Mas o Facebook tá decadente. Porém, as ações da empresa como um todo caíram por causa daquela plataforma, né? Por várias razões. Essas razões subjetivas, como falta de interesse das pessoas, questões políticas, questões erradas que eles fizeram, decisões erradas que eles fizeram. A vida do documentário, por exemplo, sobre o desastre com a Cambridge Analytica e com o Facebook dando informações das pessoas pro governo dos Estados Unidos. São coisas que causaram isso, né? Privacidade hackeada, por exemplo, foi um documentário que deu muita informação para as pessoas sobre esse tema, né? E que talvez posteriormente instigou muito mais a questão social do que viria a ser a Lei de Proteção de Dados e na Europa a GDPR, né? Que são leis para prevenir que empresas abusem das informações coletadas pelos seus clientes, né? Então tem questões na economia, em empresas que falem ou crescem, que não tem como se prever no longo prazo. E mesmo no curto prazo a gente não consegue prever tudo, porque, como eu disse, a gente não tem nada atualmente na ciência parecido com psicohistória. A gente não consegue prever o futuro. A gente consegue saber, prever o tempo no longo prazo. A gente não consegue prever a economia, a hidrodinâmica de sistemas de larga escala, ou até de curta escala também. Como a equação de Navier-Stokes, que é aplicada na economia também faz. Enfim, tem várias coisas que não permitem, né? Várias variáveis que não permitem que a gente consiga aplicar a teoria da probabilidade na economia com eficiência máxima, né? Até porque seria muito chato, né? Se a gente conseguisse fazer isso, todo mundo ia ser rico. Era só você ter lá o seu algoritmo que prevê o futuro das ações e você ficaria rico em um dia. Comprando e vendendo ações automaticamente de forma extremamente rápida. Eu falei no último episódio, no final, sobre o Wendell Walk. Eu vou falar um pouco também sobre algumas questões relacionadas à teoria do caos na economia, que eu foquei muito na parte física, principalmente. Mas tem um paper que se chama Do Strongest Definition of Randomness Exist? Definições fortes, né, de randomicidade existem, né? Que é um paper do Bruno Duran, de Vladimir Kanovy, Vladimir Ouspensky e Nikolai Vereshchagin. E o foco, né, deles era, no geral, mostrar dentro da teoria dos sets, né, que é uma teoria da matemática que tenta descrever os fundamentos da mesma. Muito importante para Hilbert, por exemplo, inicialmente, para Gödel, né, Kurt Gödel e pessoas nessa área, né, como o Julian Robinson também, enfim. Nikolai Bourbaki, que é um grupo de pessoas, no caso não uma pessoa só. Alexandre Batendiek também é muito importante na teoria dos sets. Então o que eles tentam dizer? Dentro do modelo que se chama ZFC, né, que é o Zermelo-Fraenkel, o conjunto de axiomas do Zermelo-Fraenkel, e quando tem o C é mais o axioma da escolha, né, dentro do conjunto de sets,
vamos supor que ele seja infinito. Se você pode, por exemplo, vamos supor, achar uma bolinha dentro dessa, ou um conjunto de coisas finitas dentro de uma caixa que representa esses sets, né? Porque sets são uma caixa que contém objetos matemáticos. Então, o set dos números naturais é uma caixa. Uma set dos números racionais são uma caixa. Dos números inteiros, de 1 até infinito. E essa caixa pode ser finita, né? Ou infinita, né? Pode ser de 0 até 1. Então, os números racionais de 0 até 1 são infinitos, entre aspas. Isso é debatível, né? Essa questão se infinito realmente existe para alguns matemáticos. Mas os números racionais de 0 até 1 sobre 2, sobre 3 sobre 4 e faz uma função exponencial disso até 1, você vai ver que é infinito. Então tem a questão de 0 até 10. Tem mais números racionais dentro de 0 até 10 do que número inteiro de números inteiros, né? Que vamos pegar uma caixa com números inteiros de 0 até infinito. Porém, de 0 até 1, de 2 até 3, a gente tem números racionais. E eles são infinitos em cada um. De 0 até 1, de 2 até 3, enfim. No caso de 2 até 3, 2 sobre 2, 2 sobre 3, assim, infinitamente uma série, né? Uma função de série. Então, a teoria dos sets, ela tenta definir os fundamentos relacionados a isso em um set. É uma caixa com objetos matemáticos, né? E no caso eles usam as FC, que eu já falei sobre, para definir se realmente é possível ter um set de números randômicos, né? Então, tem uma parte aqui que ele fala, por exemplo, a definição de Martin Löf sobre randomicidade, né? Que ele descreve como sets essenciais, tipo null, que devem ser, no caso, vistos com cautela, né? De se podem ser definidos um set randômico, né? Sistemas randômicos. Porque a gente sabe que a gente tem funções randômicas e tal, mas será que existe realmente algo randômico de verdade? Essa é a discussão. Porque, se por exemplo, o preço de ações é randômico, só que nada na natureza é randômico, então é uma contradição, né? Será que a gente pode definir nos modelos da teoria dos sets da metamatemática que sistemas são realmente randômicos, né? Então ele diz aqui a primeira parte, né? A ZFC prova que todos os sets são randômicos. O set de todas as sequências randômicas, né, é um set completo. E 2, né? É a segunda proposição. Para cada fórmula, psi de x, psi é a letra grega, né? Tais que são provadas no ZFC, que todo x dentro de ômega contém, né? Phi de x, no caso que é null, que é provável, né? Então nenhuma sequência randômica satisfaz phi de x, né? No caso, a primeira proposição diz que a gente tem um set, né? Uma caixa com objetos matemáticos randômicos, mas a segunda é, será que a gente pode provar isso? A gente tem essa caixa existe. Ela é matematicamente correta. Só que pro termo que a gente descreve como randômico, né? Então você tem funções randômicas que você pode dizer que são não lineares, né? Que você pode criar números randômicos continuamente. Isso é muito usado na ciência da computação e tal, na teoria dos números. Só que, por mais que exista o set, a caixa com objetos matemáticos randômicos, será que eles são realmente randômicos? Se a gente tem uma função realmente existe uma função realmente randômica, será que a gente pode provar isso usando metamatemática ou a teoria dos sets, né? Existe uma fórmula para fazer isso, né?
Tem uma teoria, né? Teoria não, né? É um teorema, que é o teorema da incompletude de Gödel, né? Por Kurt Gödel, que diz que nenhum modelo de axiomas da matemática, como o ZFC, ele é consistente. E mesmo que, aparentemente, esse modelo se prove consistente, como os axiomas de Peano, por exemplo, que também são axiomas da matemática importantes, mesmo assim, você não pode provar usando ele mesmo. Usando esses modelos de axiomas matemáticos, você não consegue provar. Só com isso que ele é de verdade consistente na prática, né? O que significa consistente? Que você pode provar tudo usando ele. Vão ter coisas que você não vai conseguir provar, teoremas que você não vai conseguir provar usando qualquer conjunto de axiomas na matemática. E isso é simplesmente uma realidade que não tem como escapar, né? Por isso, o teorema da completude de Gödel é tão, assim, inicialmente foi alarmante, principalmente para o David Hilbert, né? Que essa ideia de que ele tinha, que a gente podia estabelecer sim todos os axiomas da matemática, né? Que a gente podia entender, no geral, como tudo funcionava, mas isso não é tão verdade, né? Alguns outros grupos de axiomas são, junto com o de Peano e de Amélie Franco, é o NGB, de von Neumann, Bernays Gödel, Morse Kelly, que é o MK, e Tarski Grothendieck, que é o TG. Tem também definições legais no livro no primeiro livro do Nicolas Bourbach também, que é bem legal e tá em francês, mas é bem fácil de ler, no geral, né? Então, dentro desse contexto, né, a gente sabe que, mesmo que esses axiomas, a gente não consegue provar tudo com eles, algumas coisas a gente pode provar. Por exemplo, a gente pode usar os axiomas da matemática para provar que é impossível, que no caso é impossível, por exemplo, ter resolver equações diofantinas, fazer um algoritmo, né, para resolver equações diofantinas de forma rápida, que foi o 10º problema de Hilbert resolvido pela Yuri Matsevich e anteriormente teve uma ajuda também da Julia Robinson, né? Então tem o próprio Turing, né? Alan Turing provou que tinha coisas que computadores não conseguiam fazer, usando a teoria dos sets matemática também. Então a gente pode provar o que a gente pode ou não pode fazer, usando a metamatemática. Dentro desse contexto, a tese deles, que eu tô citando aqui, você pode ter sim um conjunto de sets randômicos, mas será que a gente pode realmente criar funções verdadeiramente randômicas, né? O que significa randômico? Que é impossível achar um padrão. Seria a definição clássica do que as pessoas pensam o que randômico significa, né? Porém, mesma conclusão aqui, eles definem, por exemplo, tem a definição 7, seja E uma relação equivalente a ômega. A sequência x dentro de ômega, né, é aritmeticamente invariante, randomicamente a E, se e somente se ela não está dentro do set na forma x, em que x é aritmeticamente inválido num set G. Essa questão de invariantes, eu lembro muito da questão da Noether, o teorema de Noether sobre isso, né? Invariante é literalmente o contrário de uma função, né? Então, você tem uma função que é derivada, por exemplo, de um sistema topológico de x ao longo do tempo, né? A derivada de x ao longo do tempo de um sistema topológico, e pode ser de xyz, né? Então, derivada de x dividida pela derivada
do tempo, x, y, z, né? Então a derivada de cada um, derivada de x, derivada de y, derivada de z, e todas a derivada de tempo embaixo. E vamos supor que a gente só faça isso conjuntamente com uma integral de qualquer função g de x, e que a gente vai ter essa função em 3 dimensões, né? E a invariante dessa função vai ser ela negativa, por exemplo. Vai ser o contrário, né? É como se eu corresse até de A até B, mas eu voltasse. É invariante, né? Elas se cancelam. Então, se eu pegar essas duas equações diferenciais, essas duas integrais de 3 dimensões, e eu fazer uma menos a outra, eu vou ter zero, né? Então, isso é uma invariante, né? Então, dentro do set de sistemas randômicos, né? De objetos randômicos, a gente tem invariantes, a gente tem reversibilidade, né? Seria talvez a visão deles aqui. Então, que tem invariantes dentro de sistemas randômicos. E talvez isso dê a noção de que se você tem invariações em sistemas randômicos, então, se você tem um número deles grande o suficiente, você consegue ter padrões. Porque não é simplesmente um sistema, não um bêbado andando por aí que você não consegue entender o que ele tá fazendo, porque ele é totalmente randômico no seu comportamento. Você não sabe o que ele vai fazer. E realmente a mente humana é bem não linear, né? Às vezes ela faz umas coisas totalmente imprevisíveis. Até pra psicohistória, talvez. Mas enfim. A questão é que, sendo essa visão, esse teorema, né, de que existem variantes em sistemas randômicos, em sets randômicos, seria que, por natureza, o que a gente chama de randômico não é randômico. É uma palavra importante, ela existe, ela é matemática, né? Ela é objetiva, é científica. Mas se você ter o suficiente de dados desse set randômico, você vai ver padrões. Você vai ver invariantes, né? Você tem um número grande de dados, né? Então, mesmo que preços fossem randômicos, vamos supor, ainda assim, no geral, eles seriam previsíveis. No sentido de que eles são deterministas, né? Não é que é impossível de prever. É só que a gente é burro, não consegue prever, porque a gente é burro mesmo. A gente é ignorante. Então, por que a gente não consegue prever os preços de ações às vezes? Na maioria das vezes. O crescimento do PIB de um país, a gente erra, por exemplo, nisso. O crescimento, diminuição da inflação. Ou taxa de câmbio. A gente não conseguiu prever isso. Primeiro, porque sistemas econômicos são complexos, como a gente vai ver. Ainda mais. Segundo, porque é impossível. Por isso que eu acho que a teoria do mercado eficiente é uma mentira. É impossível você só se ater a questões numéricas com relação à economia. Elas são importantes, elas são relevantes, elas são essenciais, elas são fundamentais, mas elas não são suficientes. O caso mais claro é da crise de 2008. Ninguém previu aquela crise. E ela foi causada por uma crença enfadonha, né? De que economias não cairiam dessa forma, que elas eram grandes demais para cair. E de que, porque elas são grandes demais para cair, a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente não precisa ter questões fiscais corretas, policies que permitam, que evitem, né, abuso de poder, abuso econômico
pra conseguir mais dinheiro. Na crise de 2008 as pessoas abusavam de pessoas que não tinham dinheiro para pagar financiamento imobiliário, mas mesmo assim vendiam os mortgages, né, que eram que era uma forma de você financiar os financiamentos imobiliários nos Estados Unidos, né? E eles vendiam, porque quanto mais eles vendessem, mais lucro eles faziam, né, que era bônus, né. Então os caras que vendiam isso, principalmente seguro também, ganhavam bônus, né. E pra quem não sabe, né, tanto bancos quanto o seu dinheiro também, com qualquer tipo de sistema financeiro, ele tem um sistema de empréstimos, né? De empréstimos e também de investimentos. E com esses financiamentos imobiliários, que é os mortgages, né? Eles viravam uma coisa chamada CDO, né? Que é imagina uma caixa com várias coisas que você está investindo ao mesmo tempo. Pacotes, vamos supor, em vez de caixas. Pacotes que você quer investir ao mesmo tempo, CDOs e tal. E parte desses CDOs eram financiamentos imobiliários. Só que, como eles estavam vendendo a rodo, porque eles ganhavam bônus por vender, os vendedores, né? Esses empréstimos financeiros, né? Esses empréstimos não eram pagos, né? E eles eram vendidos em formato de CDOs, né? Como investimentos para outros países, para outras instituições, né? Como se fossem investimentos seguros, né? AAA, que é certeza que a pessoa, no caso, vai pagar, né? Que não vai ter uma bolha com relação a isso. Esse foi um dos principais fatos que fez a crise de 2008 acontecer, que você tinha dinheiro falso sendo criado, uma bolha de crédito sendo criada, só que nunca tinha a volta desse crédito, né? Então, uma hora tudo caiu, né? E eu tava vendo ontem um vídeo que mostra notícias sobre o mercado antes da bolsa e depois da bolsa. Da bolsa não, perdão. A bolsa de valores antes da queda e depois da queda foi tão grande porque um grande caiu e aí todo mundo caiu com ele. Todas as empresas, Apple, Microsoft, todo mundo começou a cair de ações. Todas as empresas possíveis e inimagináveis. Ninguém previa que isso acontecia e nem sabia o que ia acontecer. Não previa nem o que ia acontecer e nem sabia o porquê. Por que não sabia? Por causa dessa crença neoclássica, né? Que sistemas econômicos são previsíveis, né? Porque por mais que funções randômicas que a gente tá dizendo são... Eu não tô dizendo que preços são randômicos, não. Tô dizendo que por mais que eles fossem randômicos, os preços de ações e tal, primeiro, elas estão alinhadas também com questões políticas, fiscais e eventos subjetivos, sejam eles naturais, desastres naturais, né? Como pandemias ou falta de regulações no mercado financeiro, ou talvez crenças errôneas de como esse mercado funciona, e os próprios CEOs que eram vistos como uma bosta por muitos economistas na época, né? Tem um documentário que chama The Big Short que mostra isso. Tinham pessoas que já sabiam que era uma bosta, CEOs. Nesse contexto, não CEOs em si, mas outro sistema de investimento que eram derivadas e tal. Enfim, realmente uma pirâmide, né? De bônus. E que as pessoas culpadas nunca são realmente devidamente investigadas e punidas, né? Mas enfim, a questão é que, por natureza, a economia ela é complexa. Primeiro porque ela é alinhada com questões, eventos subjetivos. E o economista, ele tem que analisar esses eventos subjetivos. Então, se um país está dominado por um regime fascista, ditatorial, todos os outros países estão começando a parar de ter relação com eles. E embora esse país fosse rico,
que acontece? A gente sabe que questões políticas fiscais vão mudar do país, as questões econômicas vão mudar, e com certeza esse país vai ter problemas econômicos no futuro, no longo prazo, que vai fazer ele ser um mau investimento no futuro. Caso é um evento, ele não é, porque pessoas às vezes pensam que é algo subjetivo, não é científico. Claro que é. Seria a mesma coisa dizer que história não é científico. História não é uma ciência. É uma ciência que lida com fatos que devem ser analisados de forma crítica, linguística, e é anacrônica. Eu acho que é anacrônica, de acordo com o tempo, linguagem e tal, e que deve lidar com fatos históricos, baseando em documentos históricos que são validados por esses especialistas, que tem que ter um conhecimento investigativo que é científico. Por mais que seja uma ciência humana, é uma ciência. Até porque senão não se chamaria ciências humanas, né? Então, pra pessoa que acha que só física e matemática é ciência, não tem nada o que dizer, né? Você tá bem por fora da visão europeia sobre ciência. Pelo menos europeia, assim, não sei se de outros lugares. Aprendi isso no How to Be a Scientist, que é um livro da Universidade do... Não, é um livro da... Eu esqueci o nome da organização, uma organização da Europa, bem conhecida. How to Be a Scientist, também tem um filme relacionado a isso. Que é deles próprios, né? Enfim. Então, o que a gente falou até agora? Sistemas randômicos existem, mas eles não são randômicos no sentido que são imprevisíveis de forma exponencial, né? Então, eles não são exponencialmente imprevisíveis, né? Pelo contrário, quanto mais dados, mais previsíveis eles ficam. Mas não é porque previsíveis, porque você vai conseguir prever tudo no longo prazo, né? Enfim. Tem algumas teses. Tem a Chaos Model in Economics, do Sorin Vlad, Paul Pasco e Nikolai Morario, que investigam questões caóticas, aplicando a teoria do caos na economia, né? Vendo a não linearidade de sistemas econômicos, né? Especificamente, eles têm uma parte aqui que mostram, acho que não é eles, que mostram a influência de condições iniciais também na economia, né? Que no caso, na teoria do caos, a gente tem que as condições iniciais do sistema, de como ele começa, mudam totalmente a apresentação dele no futuro, né? Então, sabendo as condições iniciais, mesmo assim você não conseguiria prever o futuro dele, né? Tendo toda a informação do sistema, você não consegue prever o futuro. Eles apresentam também uma função, uma expressão de Lorraine, um cara chamado Lorraine, M. Lorraine, para fazer algo que a gente chama de Chaos Control, né? Que é você usar formas de controlar o caos, que a gente consegue medir usando o expoente de Lyapunov, né? Que é visto como a equação em si é um limite de n até infinito de 1 sobre n, sendo que a gente vai ter a soma, que é usando sigma, né? De t igual a 1 do logaritmo da predição dessa função, né? F, com esses dados x ao longo do tempo. Então esse expoente de Lyapunov que eu falei também no outro episódio, ele serve para você analisar o quanto de caos tem nesse sistema, né? Então numericamente quanto caos tem nesse sistema. E outra tese também importante é Chaos in Economics and Finance, do Dominique Guégan, 2007, na França, do Centre National de la Recherche Scientifique,
Não, 2009, perdão. E, e analisa a existência de attractors, né? Que é chamado, que é, tipo, é representado pelo efeito borboleta, né? De Lorentz. Mas o nome correto é attractor de Lorentz, né? Então eles acharam o attractor de Lorentz, né? Significa que esse sistema é caótico em preços relacionados à eletricidade por hora, em alguns pontos. Isso na Alemanha, por exemplo. Então, do dia 16 de junho de 2000 até no dia 16 de junho de 2000 até dia 16 de dezembro de 2004. Então, no geral, descrevendo que essa trajetória é caótica, né? E isso aplicável para várias outras áreas também. Várias áreas da economia, né? Então, no geral, a teoria do caos ela serve para entender quanto um sistema é complexo. Tem caos nesse sistema, quanto ele é complexo. Tem formas de controlar o caos, tentativas, né? Mas isso, na minha opinião, ele só introduz mais o problema do que resolve. Então a teoria do caos não vem pra resolver o problema. Ela vem só pra dizer, ó, a gente é muito ignorante sobre o futuro. Então, é mais ou menos isso. O caos mais introduz o problema do que resolve, né? Tem uma tese também, From Mandelbrot to Caos, de 1990, até 1990, né? E na página 9, que no caso é 296, no caso que é um artigo que estava no livro, tem uma parte interessante. Tem uma coisa também que eles chamam de efeito Noah e José. O Noah é quando você tem um dilúvio de dados, né? E o José seria efeitos cíclicos, né, na economia, temporais, né? A questão relacionada a 7 anos de fartura e 7 anos de problemas naturais na produção de grãos, né, no Egito. Pode ser visto na Bíblia Sagrada. E no caso, o efeito de José, no caso, seria ciclos na economia de empresas que crescem e diminuem em estações. Tem estações boas, ruins, de forma cíclica, né? A gente pode ver isso também em preços de ações. E eu queria criticar do Mandelbrot, que ele vai dizer que Mandelbrot às vezes se apoiava em funções que não eram diferenciáveis, tais como as de funções de Strauss e os testes de Cantor, assim como neoclassicistas também usavam matemática errada por razões erradas, né? É o que Jacob Schwartz descreve como pseudo-matemática, né? Ele cita um autor que chamava isso de pseudo-matemática na economia. Pseudo-probabilidades que de forma científica tentavam encontrar razões objetivas de prever o futuro de preços de ações, de taxas de câmbio ou de N coisas na economia. Então, no geral, tem até eu gostei também do final. Não, antes do final, na página 16, que tá falando aqui, se todas as possíveis tipos de randomicidade fossem juntadas e o resultado lavado, né? Essa seria qualquer recalcitrância dos dados explicando resultados desapontáveis, né? E no final, com relação, ele vai dizer, nós finalmente chegamos a uma conjuntura crítica da história humana intelectual, que as imagens do mundo natural são tão anêmicas e desconcertantes que economistas não buscam mais imitar a física, que é uma coisa que ele fala muito no artigo, né? De economistas tentando dar um pano físico no neoclassicismo para fazer ficar mais científico. E
continuando aspas, né? Desde que tire o caminho da função e vida social. No sentido de que economistas poderiam ficar com medo de que a área deles estivesse em ataque, né? Por que em ataque? Porque toda a base ortodoxa da economia, o neoclassicismo, o keynesianismo, todas as... Muito mais importante também a economia austríaca, podem ser vistas como lixo. Não lixo totalmente, mas que no geral não conseguem descrever tão bem quanto deveriam a economia que eles dizem conhecer. Que na verdade a economia, assim como o Jan Boderschott, não lembro o nome dele, eu citei no último episódio, que teria que ter uma revolução na economia, adicionando mais ciências naturais, mais matemática verdadeira para analisar sistemas econômicos. Principalmente entenderam caos, né? Que sistemas econômicos são caóticos, então não é possível prever no longo prazo sistemas, porque no curto prazo você pode prever sim, é possível, porém no longo prazo é quase impossível. E não porque as coisas são randômicas, como no outro artigo que eu creio que está correto, né? A gente tem sim ciclo, invariantes em sets randômicos, a gente tem sim padrões, se você computa o número suficiente dessas funções randômicas, elas têm padrões. Então, a definição de randômico tem que ter na mente que é tudo pseudo-randômico. Não é randômico no sentido... não é previsível. O que a gente pode dizer é que um set pode ser tão randômico, tão caótico. A gente tem que medir o caos usando expoentes de Lyapunov nesse contexto, se eles são positivos, né? Se tiver expoentes positivos, então é caótico, né? Se o sistema for caótico, ele não é linear, primeiro. Talvez ele siga os fractals de Lorentz, né? Eles sigam o atractor de Lorentz, tem sistemas complexos. Eu vi pessoas tentando também analisar o sistema de forma ergódica, né? Eu odeio a teoria ergódica, não creio que é verdade. E na verdade, eu até fiz um post recente criticando a teoria ergódica que tenta descrever a termodinâmica usando invariantes, né? Tentando dizer que, por exemplo, você vai fazer esquentar uma panela, qualquer coisa, né? Aquele sistema só fica em equilíbrio se aquele sistema for ergódico, né? Ele vai ficar em equilíbrio. E tem uma tese do Herman e Redey, Why Ergodic Theory Does Not Explain the Success of Equilibrium in Statistical Mechanics, de 96, que aplicava tipo um tema na termodinâmica, que literalmente o que as pessoas estavam tentando introduzir a força na economia, né, com a econofísica. E ele mostra que a teoria ergódica, proposta por Birkhoff inicialmente, baseada no Boltzmann, foi uma forma de interpretar como sistemas dinâmicos funcionavam e tal, com invariantes, mas que na prática não funcionam. Que a teoria ergódica ela não é verdade. Que a forma, que a dinâmica do sistema, né, o caminho diferencialmente que esse sistema se locomove é o que causa o equilíbrio termodinâmico. Isso não é verdade. E tem um teorema que se chama Teorema de Kahn, que é o teorema de Kolmogorov, Arnold e Moser, que mostra o oposto da teoria ergódica, né? Que diz que esses sistemas não precisam ser ergódicos para estar em equilíbrio e que a dinâmica que eles dizem que cria a ergodicidade, né, na verdade não se aplica na prática e que os sistemas são mais estacionários do que o ergódico, né? Então não creio que na econofísica a teoria da ergodicidade pode ajudar, principalmente para entender como o caos funciona e como sistemas econômicos ficam em equilíbrio. Eu vi alguém aplicando isso na prática aqui em uma das teses, então por isso que eu citei. Mas em resumo, para resumir a econofísica, a gente não vai ter parte 3 não, mas basicamente
Sistemas econômicos são complexos, difíceis de entender e não podem ser vistos como da forma neoclássica. Então era isso. Referências na descrição. Até o próximo episódio.